Glória a Deus. Bom dia, graça e paz do Senhor, amém? Que bom estar com vocês. Deixa eu dar um abraço na feira aqui. Que bom estar com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. O pastor Vini falou um pouco. Nós estivemos pastoreando aqui em Jaú durante pouco mais de 5 anos. Um tempo muito precioso, um tempo de muito crescimento. Aqui meus filhos foram crescendo, aqui as minhas filhas gêmeas nasceram, são jauenses. Nós temos um carinho aqui, temos amigos espalhados aqui, tem alguns rostos que a gente já conhece, e que bom estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar da palavra do Senhor, nessa igreja que nós temos acompanhado, temos visto a boa mão do Senhor sobre a vida de vocês, e eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer neste lugar, e nós queremos estar próximos para contemplar, para ver o favor do Senhor se cumprindo sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou casado com a Thalita, essa mulher linda que está sentada aqui, sou pai do Gabriel que está aqui, do Guilherme que está aqui, da Rafa e da Gabi que estão lá com as crianças, e estamos pastoreando em Itu, plantamos uma igreja lá já há 4 anos, e Deus também tem nos abençoado. Queridos, antes da gente partir para a palavra do Senhor, deixa eu compartilhar algo com você brevemente, para que talvez possa abençoar a tua vida. Em 2020 nós ainda estávamos morando aqui nessa cidade, e durante toda aquela pandemia de Covid que nós sofremos, sentimos na pele, eu fui um dos sorteados para ficar internado, para passar mal e sofrer grandes problemas, fruto dessa doença que nos custou tanto durante 2 anos da nossa vida. E num momento de período de internação, fiquei internado por alguns dias aqui na nossa Santa Casa em Jaú. Eu com muitas crises de ansiedade, já com dependência de oxigênio, mandei uma mensagem, tinha contatos, mandei mensagem para uma enfermeira que era da nossa igreja, ela está aqui, eu já vi, mandei: Vi, dá para você olhar meus exames? Eu quero saber como é que eu estou, porque eu não estou legal, e eu quero saber. A Thalita estava com as crianças em casa, e também sofrendo um monte. Isso era uma quinta-feira, ela não me respondeu. Vou ver, pastor. Não falou comigo na quinta, não falou comigo na sexta. No sábado eu mando uma mensagem para ela: irmã, você esqueceu de mim? E ela falou assim: pastor, eu vi seus exames, conversei com a médica, mas eu não tive coragem de voltar a falar para você, para falar o que ela disse. E no mesmo dia a médica chegou lá no quarto, ela falou assim: olha, Rafael, é o seguinte, você já está no final do ciclo do antibiótico, e você não está tendo evolução. Eu creio que talvez por causa da ansiedade, por causa da dependência do oxigênio, eu já estava usando fralda na cama. E ela disse: se você não melhorar, amanhã eu vou ter que descer você para a UTI, a gente vai ter que entubar você. Meu irmão, o desespero tomou conta do meu coração. E naquela noite de sábado, algumas pessoas falavam comigo, mandavam mensagem, encorajamento, me ligavam. E a minha esposa deu uma palavra encorajadora para mim, falou assim: Rafael, eu estou aqui com 4 crianças em casa, eu preciso do meu marido, eles precisam de um pai, volta para casa. E naquele dia eu não tinha mais o que fazer, e eu comecei a orar naquele hospital. Eu coloquei um louvor no celular, incomodei os corredores, e eu fiz uma oração para Deus. E a oração foi a seguinte: Deus, eu não tenho medo de morrer, eu sei para onde eu vou. O meu medo é de não viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Se tem coisas ainda para viver, Senhor, me tira daqui, que eu estou pronto. No dia seguinte pela manhã, os exames foram feitos, e a médica entra no quarto, a mesma médica, e ela diz: Rafael, eu tenho uma boa notícia, se você continuar assim, amanhã você vai embora para casa. Você não é me intubar? Brinquei, eu não ia para a intubação. Ela diz: não, você melhorou de forma significativa, e a gente só quer esperar para ver se amanhã você está pronto e você vai embora. Eu falei assim: doutor, amanhã é aniversário das minhas filhas, não me faz sonhar. Ela diz: pode sonhar.
E se eu estou aqui, quer dizer que deu certo. Mas deixa eu falar algo para você. Depois disso, depois de uma oração de entrega, de dependência, Deus nos fez experimentar o melhor tempo da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família, de sonhos, de projetos. E disso nasceu um livro que nós escrevemos no final do ano passado. Não é um livro de biografia, eu não fico falando de mim, mas são princípios que Deus nos ensinou durante esses últimos 4 anos, sobre caminhar segundo a vontade dEle, sobre ouvir a voz de Deus, sobre aprender durante os processos. Então, se você quiser nos abençoar, ou quiser ser abençoado, você pode levar um livro desse para casa. Os meus filhos vão estar lá na saída, e deixa eu falar, eles são vendedoras de alta periculosidade. Se você não quer levar um livro para casa, sai de perto dessas crianças, tá? Então passa por fora, a gente vai entender. Mas se você quiser também, você nos abençoe. Eu sei que certamente Deus também vai falar com você de alguma forma, talvez vai gerar uma identificação no teu coração, e que assim seja. Mas melhor do que esse livro é o livro que a gente vai ler agora. E se você puder abrir a tua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do verso de número 1. A minha versão é NVT, mas você pode acompanhar na tua versão, que diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus, e que voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não vos lavar os pés, você não terá comunhão comigo. Então Simão Pedro exclamou: Senhor, então lava também as minhas mãos, lava a minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse: nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês mesmos me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Diga amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado, Pai, pelo tempo de adoração, de entrega a Ti, Deus. Até agora nós falamos, até agora nós fizemos, até agora nós cantamos, mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz através do Espírito Santo. O Senhor se faz presente neste lugar, Senhor. Essa é uma promessa Tua. Por isso nós podemos crer, e nós cremos que onde o Senhor está, milagres acontecem, transformações acontecem, mudanças no nosso caráter, no nosso interior e na nossa vida. Por isso, Senhor, não nos faz sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui mais uma vez transformados, avivados pela Tua palavra. Entregamos esse momento a Ti. Fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. Queridos, o meu ministério pastoral já chega a 15 anos. Talvez o teu ministério na igreja, servindo na frente que você serve, já tenha muito mais do que isso, ou talvez algo com isso, ou 5, ou 10, já não sei. Mas fato é que o ministério de Jesus, ele foi muito menor do que a maioria dos ministérios que nós conheceremos.
Durante 33 anos e alguns meses, Jesus esteve conosco. 30 anos foram ali um prelúdio, em que algumas manifestações aconteciam, alguns sinais se evidenciavam. Mas pós-batismo e empoderamento do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio, Jesus pôde desenvolver o seu ministério. Por ter tão pouco tempo, Jesus era muito estratégico naquilo que ele fazia. Jesus não perdia tempo durante a sua missão, até aquilo que parecia perdido, até aquilo que não fazia sentido. Era necessário estar no barco dormindo na tempestade, era necessário passar por Samaria, era necessário estar com alguns fariseus, era necessário encontrar pecadores, era necessário. E por isso o ministério de Jesus, ao olhar pelos relatos dos evangelhos, eles são extremamente pontuais e estratégicos. Eles conduzem para um lugar. E dentro de tudo aquilo que Jesus fez, alguns sermões marcaram e marcam até hoje aquilo que o Senhor espera dos seus discípulos. Talvez o Sermão do Monte seja o mais conhecido. Já no final também Jesus fala sobre o sermão dos princípios das dores. Mas agora aqui, a partir do lugar que nós começamos, capítulo número 13, Jesus começa uma série de sermões, do qual a teologia chama de sermões do cenáculo. E Jesus agora, ele já não está pregando para uma multidão. Jesus agora não está falando no templo para os fariseus. Jesus dedica aqui do capítulo 13 até o capítulo 17 para pregar um sermão exclusivo para os seus discípulos. Jesus dedica um tempo pontual para que pudesse falar diretamente com esses homens. Não era algo agora público, era algo íntimo, era algo necessário. E dentro de tudo isso que Jesus faz, acontece esse primeiro ato, o ato em que Jesus lava o pé dos seus discípulos. Eu não sei se você já viu isso na igreja, alguém lavando o pé do pastor, lavando o pé de um líder. É emocionante, é marcante, às vezes é um pouco constrangedor. Eu falo, se alguém vai lavar, me avisa, porque eu posso estar com a meia furada, posso estar com algum problema, posso não ter passado talquinho. Mas fato é que Jesus, nesse momento, ele não estava querendo fazer um ato emocional. Jesus não estava querendo deixar uma lembrança bonita para os discípulos, da ausência deles lembrarem: ai, papai lavou meus pés, ai, que bênção. Jesus estava ministrando sobre a vida desses homens, e não foi por acaso que Jesus deixou para a última ceia esse ato tão especial. E é interessante, pensa comigo, que estava se aproximando a Páscoa, estava se aproximando a traição, a crucificação, a morte de Jesus, e nesse tempo crucial, os últimos momentos com seus discípulos, Jesus não gastou tempo falando sobre estratégia missionária, Jesus não gastou tempo falando sobre perseguições, Jesus não ficou falando sobre a estruturação da igreja, Jesus não ficou falando sobre dons espirituais. Jesus escolhe pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés desses discípulos, porque aquilo não era um ato profético, era uma preparação para a comissão, e um modelo pelo qual aqueles homens precisavam caminhar sobre a terra. Jesus estava ressignificando algumas coisas acerca de ministério. Não era um ato especial, meu irmão, e muitas vezes a gente está tão preocupado com o ato, que a gente esquece a essência daquilo. Nós estamos tão preocupados com a forma, que nós esquecemos o porquê estamos fazendo o que fazemos. E muitas vezes a igreja, ela acaba sendo construída, o nosso ministério é construído em um lugar em que nós temos uma boa verniz, mas nós não temos nada de raiz. É bonito, é aparente, funciona, dá certo, é instagramável, mas está longe da essência. Por isso o Senhor para com tudo, fecha esses homens numa sala, e através de um ato humilhante, Ele ensina um modelo de vida para todos os seus filhos. Ele diz: olha, aqueles que estão em mim, eles não precisam brigar por posição.
O meu modelo de amar, o meu modelo de servir não está na plataforma. O meu modelo de servir está em cuidar um do outro, se importar um com o outro, trazer para perto intimidade, verdade. Irmão, é interessante que nós nos aproximamos muitas vezes das pessoas através das redes sociais, das plataformas, dos treinamentos. Eu estive aqui durante 5 anos, pastoreando, um pouquinho mais do que isso. O Vini chegou mais ou menos na mesma época, talvez um pouquinho depois. E nós nunca tivemos oportunidade de conversar. E eu me lembro que na semana que eu estava para ir embora, eu encontrei ele no mercado. Ele estava com um amigo em comum, que é da igreja de vocês. E nos apresentou, e Rafa, olha aqui, cara, precisamos fazer alguma coisa, tal. E eu falei, cara, eu estou indo embora. E depois eu fui e a gente ficou trocando mensagem, a gente tem se falado durante esses anos, acompanhando um pouco de longe, mas vendo o que está acontecendo. Em 5 anos, depois do nosso primeiro encontro no mercado, o nosso primeiro momento de mesa foi agora, há meia hora atrás, e nós tivemos um tempo em que todos esses 5 anos de mensagens trocadas não podem nos dar. E Jesus está ensinando isso, trazendo proximidade, alinhando o coração. E esse modelo de ensino de Jesus, porque Jesus ele deixa claro, olha, isso não é um ato, isso não é uma cerimônia, isso não é só uma lembrança bonita, isso é um modelo pelo qual eu quero que vocês sigam. E é sobre esse modelo que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero pontuar algumas coisas, colocar alguns princípios bem claros, de forma até pedagógica, porque isso é um ensino para nós. Nós não podemos perder o fio da meada, nós não podemos negligenciar, porque aquilo que Jesus está colocando aqui é fundamental para a sua vida com Ele, é fundamental para que o seu ministério nele, para que a glória dele se manifeste através de você. E perder o ensino dele, talvez seja continuar andando e tracionando de forma errada. A primeira coisa que eu gostaria que você guardasse sobre esse texto é que o amor que Jesus ensina, ama até o fim, sem esperar nada em troca. Acompanhe comigo o texto. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que ele ia voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu tempo na terra, e os amou até o... Estava na hora do jantar, o diabo já havia instigado Judas a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Mas assim, levantou, pegou, tirou a capa, enrolou a toalha na cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Tendo amado os seus discípulos, amou até o fim. Isso não significa... O texto não está dizendo que Jesus o amou até o último dia da vida deles, que amou até o final da sua jornada. Não, a Bíblia está dizendo que Jesus amou eles com tudo que tinha, sem reservas, sem condicionamento. Jesus ama esses homens entregando o seu melhor, entregando tudo que tinha, entregando a si mesmo. Jesus não diminuiu o seu amor porque a cruz se aproximava, não reduziu o seu amor porque seria traído. Ele não amou menos porque os seus discípulos o haviam abandonado. Pelo contrário, quanto mais próximo da dor, mais amor Jesus manifestava. E sabe o que é importante nesse texto? É que enquanto Jesus amava esses homens, e João fazia essa declaração, enquanto Jesus lavava os pés desses homens e os serviam, Judas ainda estava na mesa. Jesus sabia quem o trairia, Jesus sabia quem não estava ali junto com ele, mas mesmo assim Jesus lava os seus pés, e isso muda completamente a nossa definição de amor. Porque nós amamos esperando reciprocidade, nós amamos com expectativa de ter retorno, mas Jesus ama porque essa é a sua natureza. O amor que Jesus espera de nós não depende de respostas, não depende de aplausos, depende do nosso caráter,
depende de pessoas que foram nascidas e porque receberam amor e entregam amor. A Bíblia diz que só nós amamos porque fomos amados primeiro. Então o amor que nós temos não é um sentimento finito, não é um sentimento que nós precisamos condicionar. O amor que nós temos deve ser concernente ao amor que nós recebemos. Se fomos inundados de amor, é amor que nós temos que compartilhar. E muitas vezes a gente está cansando porque a gente faz esperando o retorno das pessoas. Nós fazemos porque nós estamos esperando reconhecimento, nós esperamos gratidão, esperamos fidelidade. Mas Jesus está nos ensinando um modelo diferente, porque não é porque as pessoas merecem, é porque nós pertencemos a Ele, estamos nele, e nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós temos parte com Ele, recebemos esse amor. Com a mesma intensidade que eu fui perdoado, eu perdoo. Com a mesma intensidade que eu fui amado, eu amo. Com a mesma intensidade que eu compartilho graça, a graça que foi compartilhada comigo. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não esperou a tua mudança para te amar. Cristo não esperou você se aprumar, deixar algumas coisas, dar uma melhorada na vida. Ele te amou, e o amor dele produziu mudanças na tua vida. O amor dele constrangeu você a ser melhor, constrangeu você a ser obediente, constrangeu você a buscá-lo mais e mais. É esse modelo de amor que o Senhor nos ensina. 1 João 3,16 diz que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você não precisa morrer por ninguém, Cristo já morreu, mas nós precisamos transformar isso em serviço, transformar isso em entrega, em dedicação, em cuidado. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas só amam a si mesmas, só amam ao limite do interesse, mas Jesus nos ensina um modelo em que esse amor não tem uma natureza de resposta, é uma natureza de quem ama. Você não precisa me amar para eu te amar, porque eu tenho amor suficiente que veio de Deus para compartilhar com você. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está fazendo um modelo para eles, para dizer: olha, um vai me trair, mas eu estou aqui. Eu vou morrer por vocês, eu não mereço, mas eu estou aqui. Vocês vão me abandonar, mas eu estou aqui. Tudo que eu fiz esses 3 anos, por um monte de pessoas que eu não conhecia, daqui a alguns dias vão estar gritando: crucifica, mas eu vou estar aqui. O amor não depende de resposta. Pare de colocar carência na tua vida com Deus. Você não precisa de carência, Ele muito te amou, Ele tudo te amou. Pare de esperar a gente não precisa disso. As pessoas podem falhar, querido, mas o amor do Senhor é infalível para conosco. É esse amor que Ele nos chama para viver. O texto continua, e Jesus começa o seu ato maravilhoso, o seu ensino, a sua prática ministerial com aqueles discípulos. E quando Ele começa a lavar os pés, lava de um, lava de outro, a hora que Ele chega em Simão Pedro diz: o Senhor lavar meu pé? Ah, não, nunca. E Jesus replica para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E daí Pedro muda: ah, Senhor, já que o Senhor vai lavar meu pé, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava tudo, me dá um banho completo. E Jesus disse: isso não é necessário. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje é que o amor que Jesus ensina nos direciona a tratar das necessidades, não das expectativas, não dos anseios do nosso coração. Pedro, ele olha para essa situação e diz: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? E o Senhor falou assim: eu preciso lavar. Eu falei: então lava tudo. Pedro era intenso. Pedro era alguém que, quando decidia algo, ele queria toda a experiência. Mas Jesus diz: Pedro, eu não preciso fazer tudo o que você está querendo, eu só preciso lavar os teus pés agora.
Jesus está ensinando uma verdade maravilhosa. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Pedro queria mais, mas Jesus sabia o que era necessário. Pedro queria viver tudo de uma vez, mas Jesus disse: você não precisa disso tudo. Ele confundiu, sabe o que? Intensidade com necessidade. Ele confundiu expectativa, experiência, com aquilo que era vital para a vida dele. O Senhor está nos ensinando algo muito poderoso acerca desse texto. Às vezes nós achamos que precisamos resolver tudo. Às vezes nós achamos que nós precisamos criar todas as ferramentas, ter todas as respostas, ser solução para todas as demandas. Mas o Senhor está estabelecendo algumas prioridades aqui. Porque se a gente criar uma vida cristã em cima de expectativa, e expectativas mudam, necessidades mudam, a vida vai passando, e a gente vai entendendo isso na nossa caminhada ministerial. Quem não tem filho não está preocupado com cuidar de criança. Quando você tem filho, você se preocupa com isso. Quando os filhos crescem, pastor, eu trabalho com jovens e adolescentes aqui, estou precisando. E as expectativas muitas vezes vão tomando lugar das coisas que são essenciais, porque as circunstâncias mudam, o tempo muda. E Pedro, ele está diante de uma situação, e olha que ele fala, ele diz: Senhor, então lava tudo. E o Senhor fala: Pedro, aquele que está em mim, aquele que já foi lavado por mim, ele não precisa de um novo banho completo, ele só precisa lavar os pés. Deixa eu traduzir isso para você, meu irmão. Muitas vezes na nossa caminhada, algumas situações vão acontecendo, algumas coisas que são alheias à nossa vontade, e outras que são fruto da nossa própria vontade, decisões erradas, uma frieza, um vacilo, um pecado, e nós achamos que tudo se perdeu, que não tem como mais voltar, que agora precisa começar tudo de novo, que agora não tem mais jeito, que agora precisa fazer ali um trabalho hercúleo para mudar toda essa história. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vamos cuidar só disso agora, é só isso que precisa resolver, Pedro. Não dificulta não, não carrega mais do que aquilo que você precisa carregar, não espere mais do que aquilo que é necessário para você. Pare de esperar que Jesus vai resolver todos os seus problemas, isso não é necessário. O que era necessário Ele já resolveu na cruz do Calvário. Tudo que vier além disso é graça. E nós muitas vezes criamos uma ideia de Cristo, que se Ele não fizer, se não acontecer isso, se não for dessa forma, eu estou em pecado, Deus não está contente comigo. Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. O que é necessário será feito. Aquilo que não é, meu irmão, segue a vida. Semeia, colhe, trabalha, perdoa, respira. Pedro, ele está querendo ali tudo de uma vez, mas Cristo trabalha de maneira precisa. Cristo toca nas prioridades, Ele toca exatamente onde existe necessidade, naquilo que é necessário para você, meu irmão. O Senhor está pronto para resolver. A Bíblia diz lá no Salmo 23:1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou em outra versão diz que em nada eu tenho falta. Daquilo que você precisa, meu irmão, aquilo que é necessário em Cristo Jesus você tem. Mas aquilo que é expectativa do teu coração, aquilo que você criou na tua cabeça, aquilo que você espera, aquilo que você viu na internet, aquilo que você viu em outra igreja, aquilo que você viu na casa de fulano, isso já é um problema teu. Você pode muito bem experimentar isso ou não, mas se Deus cuidar das necessidades, a gente já tem tudo que a gente precisa. Algumas pessoas acabam negligenciando pequenas áreas que precisam de ajustes, que precisam de limpeza, porque estão esperando uma ação extraordinária de Deus.
Ah não, se Deus quiser, Ele vai vir, vai sentar um anjo na cabeceira da minha cama, vai falar em hebraico, eu vou entender, e eu vou sair, vai ter um outro anjo para confirmar. Quando na verdade a gente sabe áreas que são necessárias, situações necessárias, mudanças talvez pontuais, que a gente precisa tomar hoje, e a gente está esperando Deus resolver tudo, quando talvez o que a gente precisa para avançar no centro da vontade dEle está em algo pequeno. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Deus promete tudo aquilo que é necessário para você, não os caprichos do teu coração, não misture as coisas. Imagine a expectativa desses homens caminhando com o próprio Filho de Deus, com Deus encarnado, com todo o poder, com toda a autoridade. Havia até uma confusão muitas vezes, porque eles esperavam uma ação extraordinária, quando Jesus estava estabelecendo princípios simples que marcariam toda a história. Nesse tempo que a gente vê tudo em todo o tempo, nesse tempo que a gente tem acesso a todas as coisas em um clique, talvez nós estamos muito enganados com a essência do cristianismo, e a gente está achando que precisa ter coisas que não são nada necessárias. Mas são pecado? É errado? Não. Mas talvez, se Deus nos der tudo aquilo que nós queremos, nós vamos confundir, e nós vamos priorizar aquilo que é periférico, desprezando aquilo que é essencial. Peça para que o Senhor te ajude a enxergar as coisas na esfera de prioridade. O que é necessário agora? O que é necessário para o meu ministério, para a minha vida com Deus? O que é necessário para a minha família? O que é necessário para o meu relacionamento com Ele? O que é necessário para eu voltar a ser quem eu deixei de ser? O que era necessário para eu retomar, porque eu parei, é um banho todo? Não, lava só esse pé. Você não precisa esquecer de tudo que você viveu, não foi perdido, você não precisa desprezar, pelo contrário, eu creio que de muitas experiências de pés sujos, Deus pode nos fazer voltar para os mesmos lugares com os pés limpos e ter experiências totalmente diferentes. Pedro era um homem totalmente imaturo, totalmente impulsivo, totalmente arrogante em alguns momentos, mas quando ele volta depois do Pentecostes com os pés limpos, ele transforma o mesmo ambiente pelo qual ele passou. Nós precisamos de experiências pontuais com o Senhor, querido. Para de ficar pedindo prova de Deus, isso não é fé. Quem pede prova é a dúvida. Nós precisamos chegar com certeza. A Bíblia diz: chegue com certeza diante do trono de Deus. Chegue com certeza, porque Deus não é devedor de nenhum cuidado, de nenhuma promessa, de nenhuma necessidade. Jesus está dizendo que o amor maduro não entrega tudo o que alguém deseja, oferece exatamente aquilo que a pessoa precisa. Você que é pai, você que é mãe, se você tivesse dado tudo o que os seus filhos pediam para você, você teria mimado eles de um ponto intenso, e você tinha quebrado também. Nós entendemos isso na vida dos nossos filhos. Deus também ensina os seus filhos a viver assim. Nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é na nossa forma. A bênção, a porta aberta no momento errado pode ser uma ruína para você. Talvez o que Deus precisa hoje é lavar os seus pés, é resolver algumas coisas e calma, continua caminhando, continua avançando. Uma terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o amor de Jesus, ele nos nivela e nos torna responsáveis um pelo outro. Olha esse texto aqui, volta comigo, verso número 12, João 13:12. Depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou.
Uma vez que eu sou o Senhor e mestre, lavei os seus pés, e vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Depois de lavar os pés, Jesus faz uma pergunta: vocês entendem o que eu fiz? E óbvio, porque eles não entendiam. E Jesus explica: isso não é só um ato, isso é um estilo de vida. Jesus era mestre, Jesus era Senhor, mas mesmo assim ele serviu. Logo, ninguém pode usar posição, tempo de igreja, maturidade, personalidade para não servir as pessoas. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de tudo, se fez homem, se aproximou, conectou conosco, para justamente nos ensinar isso. Maior é o que serve. No reino de Deus, liderança não é privilégio, acesso não é privilégio, plataforma não é privilégio. Todos nós somos chamados para sermos servos do Senhor, todos nós somos chamados para servir um ao outro. Sempre estar no Senhor vai exigir de nós responsabilidade. Sempre estar no Senhor vai exigir de nós continuidade, compartilhamento, transbordo. Creio que foi Spurgeon que disse que o evangelho é um mendigo que encontrou pão, dizendo para outros onde tem pão. É entendendo que nós chegamos onde chegamos, recebemos o que recebemos, e agora nos tornamos responsáveis de compartilhar isso. Mas existe um detalhe: Jesus ensina esse princípio de servir, de cuidar, de abençoar, de lavar os pés uns dos outros. Mas onde ele começa? Na mesa. Antes de enviar esses homens para o mundo, ele fortalece a comunhão entre eles. Antes de alcançar o mundo, eles aprenderam a cuidar primeiro da sua própria família espiritual, cuidar dos seus, se importar com o outro, olhar para o lado, olhar para as necessidades, olhar para as dores. Nós vemos um tempo de igreja. Aqui em Jaú não acontece isso, mas em outros lugares que eu vou, meu irmão, acaba o culto, 80% da igreja tem dor de barriga, eu acho, porque sai correndo, entra no carro como se não tivesse amanhã. Já não há conexão, já não há preocupação. Mas se estamos aqui, mas não vivemos a experiência de sermos família espiritual, nós não estamos aqui. Esse não é o modelo, esse não é o princípio. Jesus está dizendo: olha, primeiro olha para quem está com a mesa, cuida um do outro, cuida de quem está próximo de você. A responsabilidade é mútua, não é a responsabilidade de um líder, de um pastor, dar conta de todo mundo. Ver quem não veio no culto, ligar, mandar mensagem, meu Deus do céu, que tristeza uma vida assim. Mas é a responsabilidade de cada um de nós olhar, tem quem está à direita, quem está à esquerda, quem deveria estar, quem não está, o que está acontecendo, o que está passando. Jesus está trazendo: esse não é um ato profético. É por isso que quando a gente vê isso na igreja, a gente não explica isso, nós estamos entendendo isso errado, porque a gente lava o pé do pastor Vini, porque a gente quer honrar ele. Isso não fala de honra, meu irmão. E Jesus não está honrando os seus discípulos nessa passagem. E Jesus está fazendo um workshop de serviço. E Jesus está mostrando na prática o que deveriam ser feito. E Jesus está dizendo: assim como eu fiz, façam com os outros. Assim como eu ensinei, assim como o cuidado que eu tenho tido, assim como esse carinho que eu tenho feito em vocês, com os pés cansados, com os pés feridos. Olhem para as pessoas que estão feridas ao teu redor. Quem está perto de você hoje, da tua família? Quem está perto de você na igreja? Quem é a equipe que você está próxima? Qual é o ministério que você serve? Qual é o GC que você faz parte? Quem é teu pastor? Quem é o teu líder? Quem? Como nós temos cuidado? Como nós temos nos importado? São essas pessoas que Deus colocou ao nosso alcance, e nós precisamos cuidar delas.
E nós precisamos nos importar. O Evangelho é relacional. O modelo de discipulado de Jesus é relacional. Embora no Pentecostes milhares de pessoas se converteram, Jesus não disse que era a adição de pessoas que fazia o reino ganhar, era a multiplicação. Eu cuido de um, você cuida de outro, você vai até tal lugar. É assim que o Evangelho ganha, é assim que a igreja cresce. Quando nós estamos um pouco preocupados se as cadeiras estão cheias, e começa a se perguntar: por que essa cadeira do meu lado está vazia? Quem poderia estar aqui não está? Quem eu não consegui enxergar, Senhor? Quem eu deixei por desprezo, por orgulho, por personalidade? Jesus estava lavando os pés de pessoas que o abandonariam. Jesus estava lavando o pé do próprio traidor que entregaria ele por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim não mostrou dizer: olha, eu me importo com você mesmo você não se importando comigo. Eu amo você mesmo você não me amando de volta. Porque cada um pode dar o que tem. E muitos não conseguem responder isso porque não receberam. E talvez você seja essa plataforma, esse canal para compartilhar esse amor com as pessoas. Talvez seja através do teu cuidado, da tua preocupação. Talvez seja você para chamando alguém para um almoço intencional, para um café. É a forma que nós encontramos de lavar o pé das pessoas. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz: olha, lava o pé um dos outros. Traduzindo, ele diz: levem as cargas um dos outros. Ele olha e diz: olha, começa a cuidar das pessoas. Você está difícil, você não está sozinho. O que eu posso fazer para te ajudar? Qual a situação que você está dizendo? E muitas vezes nós, no ambiente de igreja, nós temos muito mais facilidade de julgar o distanciamento das pessoas do que compreender a razão pela qual elas se distanciaram. Nem todo mundo é vagabundo, nem todo mundo se desviou. Tem gente que está com o pé tão ferido que não consegue voltar sozinho. Tem gente que está com o pé tão cansado que não tem mais forças para voltar, por vergonha, por culpa, por medo da acusação. Por isso que Paulo diz: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu irmão, não é errado você pensar em você, é errado você pensar só em você. Você pensar só nos outros também é errado, mas também cuidar do interesse dos outros, como se preocupa com as suas coisas, é um chamado do Senhor para nós. A humildade que o Senhor ensina nesse ato produz um cuidado mútuo. No reino de Deus ninguém é grande demais para servir, meu irmão, todo mundo deve servir. E ninguém é pequeno demais ou insignificante demais ao ponto de não ser notado, porque foi amado por Jesus, foi salvo através do sangue de Cristo. Então todas as pessoas são importantes. Ninguém é menos, ninguém é mais. Irmão, Deus ama até os problemáticos, e eu sou a prova disso, porque eu dei muito trabalho, meu irmão, e agora Deus me obrigou a resolver trabalho. Deus ama, e Ele nos pede a nos importar. Jesus vai encerrar essa passagem, e eu também quero encerrar, depois de todos esses ensinos, dizendo: olha, vocês precisam amar com tudo que tem e sem esperar nada em troca. Depois ele diz: vocês precisam amar e servir as pessoas na necessidade, não na expectativa, não na preferência. É a mesma coisa de você chegar no rodízio. Ontem eu fui no ponto da pizza, meu irmão, comi até quase pecar.
Eu chegar no ponto da pizza e o cara olhar para mim e falar assim: olha, eu trouxe essa salada para o doutor, porque o doutor está precisando. Não, eu quero comida, eu vim comer pizza. Não, meu irmão, no reino de Deus não é à la carte, não é rodízio. Você não recebe o que você quer, você recebe o que você precisa. Você não dá o que as pessoas querem. Muitas vezes nessa plataforma aqui, meu irmão, eu sou pastor de igreja, a gente vai tomar medidas impopulares para abençoar você. Muitas vezes para você crescer a gente vai ter que te contrariar, vai ter que espremer você para você tomar uma decisão que você está postergando, porque o reino de Deus não é na tua expectativa, não é na minha expectativa. Eu faço coisas na igreja das quais eu nem gostaria de fazer, mas porque nós precisamos entender que o Senhor vai cuidar através daquilo que é necessário. E o reino de Deus nos leva a um ministério que o amor nos faz nos responsabilizar por os outros, não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário, nos faz servos. Depois de ensinar tudo isso, Jesus conclui, e o verso número 17 diz: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se praticarem. Meu irmão, se tem uma coisa que eu quero ser feliz. Eu sou São Paulino, meu irmão, pensa no cara que sofre. A melhor coisa foi a Copa do Mundo, porque não estava vendo meu time jogar, agora vai voltar semana que vem, eu estou perdido. É uma maldição hereditária, veio do meu avô, para o meu pai, passou para mim, eu não consigo me livrar. Mas eu quero ser feliz, eu quero ter felicidade, eu quero ter alegria. E o Senhor está dizendo: olha, você quer ser feliz, então pratique isso que eu estou ensinando. A felicidade de um discípulo de Jesus não está em conhecer a verdade, está em vivê-la. A felicidade de um discípulo de Jesus não é para quem ouviu, não é para quem entendeu, não é para quem concordou, é para quem colocou em prática. Se você está vivendo uma vida cristã e ela está seca, se você não tem alegria no Senhor, não tem alegria na igreja, não tem alegria no ministério, é porque você está ouvindo, está concordando, você fala sobre isso, pensa sobre isso, mas não está vivendo esse evangelho que o Senhor nos chamou. Você vai ser feliz, Ele está dizendo, se ouvir isso e praticar. Duas felicidades implícitas nessa frase. A primeira delas, existe felicidade na obediência. Nada produz mais alegria de saber que você está no centro da vontade de Deus. Nada produz mais alegria em meio às dores, às dificuldades, às renúncias, de saber que você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando nós estamos vivendo o chamado do Senhor, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, há uma alegria no nosso coração, e essa alegria, ela não tem explicação, é uma paz que excede o entendimento. Irmão, eu no ministério eu perdi casa, eu perdi carro, eu afundei a minha vida, mas eu nunca fui tão feliz fazendo o que eu faço. Renuncia a tudo, mas deita a cabeça no travesseiro dizendo: Senhor, que loucura é essa? Perder com o Senhor é ganhar, semear chorando, mas deitar a cabeça no travesseiro sabendo que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. A obediência gera alegria, obedecer a Deus vai gerar alegria no teu coração. A segunda coisa dessa obediência, além de ser feliz obedecendo, é a alegria de poder ser um instrumento de cura na vida de alguém. É a alegria de poder ver alguém se levantando, a alegria de ver alguém que estava ferido, caído, desanimado, e através da tua oração, da tua visita, do teu encorajamento, essa pessoa se levantou e ela está caminhando agora. Meu irmão, a alegria, o apóstolo Paulo diz que há mais alegria em dar, em fazer, do que receber. Meu irmão, é maravilhoso ser alvo de milagre.
É maravilhoso ser alvo da provisão de Deus através da vida das pessoas. É maravilhoso alguém ligar e falar assim: nossa, eu lembrei de você, posso fazer um pix? Ai meu Deus, é lindo demais. Mas é muito melhor você ser um instrumento na vida de alguém. É muito melhor você poder ser a pessoa que vai abençoar, que vai compartilhar, que vai transbordar sobre a vida de alguém. Nós precisamos voltar para essa igreja generosa, que entrega o melhor para o outro, que compartilha e que não vê as necessidades, sejam elas materiais, emocionais, espirituais. Há uma alegria, e Jesus está dizendo: se vocês viverem isso, se vocês entenderem isso, mesmo que ninguém veja quem segurou a bacia, quem segurou a toalha, mesmo que ninguém veja você fazendo no secreto, mandando mensagem, visitando, orando de joelhos, Ele vê. Ele diz: você vai ser feliz fazendo isso. Essa não é uma cerimônia no cenáculo, esse é um modelo, esse é um legado que Cristo deixou aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. O Senhor está nos chamando a ver isso. Meu irmão, você vai sair hoje desse culto, você vai almoçar, você vai fazer tudo o que você precisa, você vai torcer contra a Argentina, faz o que você quiser, mas você tem que sair daqui com o incômodo santo do teu coração: de quem que eu vou lavar os pés essa semana? Aonde o Senhor vai me colocar? O Senhor me dá discernimento para enxergar quem precisa. O Senhor me faz lembrar de pessoas. O Senhor traz nomes. Se sente dificuldade, vai lá para a tua agenda, começaria a olhar, e Deus vai falar: olha, lembra desse, lembra dela, e aí, como é que está ele, como é que está ela, e na tua casa, e na tua família, será que você não está aqui, tem gente ferida lá na tua casa? Peça para que o Senhor te coloque no centro da vontade dEle para viver isso, e você vai experimentar a alegria completa. Fique de pé, deixa eu orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. E eu quero, de forma bem objetiva e simples, enquanto você de olhos fechados aqui, reflete sobre essa mensagem, deixe que o Espírito Santo vá testificando sobre tudo que foi compartilhado no teu coração. Eu quero fazer 2 convites, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Mas o convite é muito específico, e só responda aquilo que você decidir assumir como responsabilidade para você hoje. Se você está aqui nessa manhã, e você entendeu essa mensagem como um chamado de Deus para a sua vida, e você quer se tornar um lavador de pés a partir de agora, esquece o ministério, meu. Não tem a ver com plataforma, você não precisa de um título, você não precisa de nada para fazer isso, você só precisa de Jesus no teu coração, você já tem. E você quer responder, você quer ir atrás, você quer, Senhor, me usa para isso. Eu vou querer orar com você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Se você quer responder esse chamado, dizer: Senhor, eu quero me tornar essa pessoa, eu quero ir atrás, eu quero buscar, eu quero estar nas mesas fazendo aquilo que precisa ser feito. Às vezes a gente está gastando a nossa mesa com coisas tão periféricas, mas o Senhor está priorizando a mesa com coisas tão poderosas. Senhor, alinha a nossa mesa com a tua. Se você quer ser resposta para esse povo e quer tomar essa decisão hoje, sai do teu lugar aqui e diz: Senhor, eu quero dar um upgrade no meu ministério, eu quero dar um upgrade no meu chamado, eu quero agora assumir essa responsabilidade. Sai do teu lugar e vem aqui. Mas eu quero chamar um outro grupo de pessoas, e fique tranquilo, você não vai se acusar aqui, porque vai se misturar todo mundo que está aqui. Mas você está pensando: pastor, eu entendo essa palavra, mas são os meus pés que estão feridos. Pastor, sou eu que preciso de cuidado hoje. Pastor, eu quero, mas eu não consigo mais avançar, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que fazer. Sai do teu lugar e vem aqui, deixa o próprio Espírito Santo lavar os teus pés agora. Deixa o Senhor lavar os seus pés através dessa palavra, curar você, para que você possa continuar a fazer isso na vida de outros, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, você pode falar com Ele, você pode
entregar a tua vida, entregar talvez as tuas dores, confessar, assumir. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. A palavra foi pregada, a palavra foi compartilhada, o Evangelho foi liberado, a boa notícia chegou ao nosso coração. Mas agora pedimos: Espírito Santo de Deus, é o Senhor que testifica, é o Senhor que transforma, é o Senhor que convence, é o Senhor que nos unge, é o Senhor que nos capacita. E nós pedimos pela Tua presença sobre cada vida aqui. Pedimos, Senhor, um novo tempo na história das pessoas que estão aqui, Senhor. Isso impactará essa igreja, mas impactará famílias, impactará essa cidade, impactará gerações, porque o Senhor nos chamou de um a um, de pé em pé, de casa em casa, e nós queremos assumir as nossas responsabilidades. Nós queremos dizer sim, Senhor, e parar de nos importarmos com coisas tão passageiras, tão pequenas, e focar naquilo que é necessário. Existe uma criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão aqui nessa manhã. Eu oro para que o Senhor nos envie, para que o Senhor os renove, para que o Senhor os potencialize no poder do Espírito Santo, com tudo que é necessário para essa caminhada. Mas eu oro também nessa manhã por pés cansados, por pés feridos, com pessoas que talvez não tenham coragem nem dizer o que estão vivendo, o que estão passando. Talvez chegaram aqui nessa manhã pensando como Pedro: se eu não tiver um banho completo, se eu não tiver que resetar toda a minha vida, o Senhor está dizendo: só lava o pé agora, porque eu ainda estou contigo. Só lava o pé agora, porque eu comecei uma boa obra na tua vida, eu vou completar, e essa é uma estação dela. E de pés lavados nos envia, ou nos reenvia para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela salvação, pela graça e pela misericórdia. Mas acima de tudo, obrigado por esse ensino, por esse modelo, por esse registro tão importante, que hoje pode fazer com que a alegria seja completa em nossa vida. Que nós possamos viver essa alegria da obediência, e essa alegria de ser um instrumento na vida de alguém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Volta para o teu lugar com o teu pé bem preparado. Volta para o teu lugar com os teus pés limpos. Volta para o teu lugar com a bacia e com a toalha, e seja o instrumento do Senhor para este tempo, porque o Senhor tem te chamado para grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã. Pode aplaudir ao Senhor, glorificando ao Senhor pela tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus.